Provavelmente, há milhões de anos atrás, nos oceanos primitivos, alguns organismos procariontes foram englobados por outros organismos que provavelmente eram próximos dos eucariontes atuais. Eram células maiores, com já ali a formação de algumas organelas. Então elas chegaram para digerir, para se alimentar desses procariontes, e ao invés dessa digestão acontecer, eles passaram a fazer partes um do outro. Essa é a teoria endossimbiótica e duas organelas muito famosas fazem parte dela. Olá, meu nome é Hannah, eu sou professora de Ciências e Biologia e atualmente faço mestrado em Bioquímica. E na aula de hoje eu vou falar sobre as organelas celulares e também um pouco sobre a teoria endossimbiótica. Vamos lembrar que há milhões de anos atrás, naquele oceano primitivo, não tinham animais, só tinha aquela sopa, de micro-organismos, e as células eucariontes, vamos dizer que elas eram um pouco diferentes, Elas estavam ali formando suas organelas através de invaginações da membrana e, ao se alimentar de um organismo procarionte, ela fazia ali a fagocitose, então ela englobava com a membrana e trazia para dentro da célula. E ela realizou esse processo ali com uma bactéria e, ao invés de digeri-la, eles começaram a trabalhar em conjunto. Isso aconteceu com as nossas mitocôndrias e com os cloroplastos. As evidências da teoria endossimbiótica, elas nos traz algumas propostas ali, algumas evidências de que tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos já foram organismos procariontes que viveram separadamente das células atuais. E a primeira delas é que eles têm duas membranas. Exatamente. É como se eles tivessem a membrana interna ali, da própria bactéria, E a membrana externa, que foi da célula que fagocitou, Então, ao fagocitar, você envolve com a membrana da célula e aí fica ali a membrana da bactéria com a membrana da célula. Então, eles têm duas membranas celulares. A segunda evidência é que eles têm a capacidade de se autoduplicar, de se dividir, independentemente se a célula está se dividindo ou não. Então, quando a célula está realizando mitose ou não, aquelas mitocôndrias ou aqueles cloroplastos podem estar ali se dividindo independentemente dela. A terceira evidência é que tanto a mitocôndria quanto os cloroplastos têm DNA próprio e é um DNA independente do DNA da célula e muito similar ao DNA das bactérias, DNA procarionte, porque é um DNA circular, como eu já expliquei sobre o DNA circular na aula de procariontes. A quarta evidência é que eles têm ribossomos próprios. Então, além de ribossomos próprios e ribossomos parecidos com a das células procariontes, eles também são menores em tamanho. Então, quando a gente compara o tamanho das mitocôndrias com o tamanho das bactérias, nós vemos tamanhos similares, tá? E, obviamente, são menores que células eucariontes, tanto é que estão ali dentro das células eucariontes. Claro que, hoje em dia, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos são organelas celulares. Porém, a teoria nos diz que há milhões de anos atrás, provavelmente já foram organismos que viveram independentemente da célula que vivem atualmente. Nós vamos ter uma aula voltada sobre as organelas celulares e eu vou começar essa aula falando das mitocôndrias e dos cloroplastos, que foram o tema do início da nossa aula. Então, as mitocôndrias, elas têm função de respiração celular. O que é a respiração celular? É basicamente a produção de energia do nosso corpo. Quando a gente come a nossa comida, Quando a gente respira, o oxigênio e a comida que a gente está comendo, elas vão sendo transformadas em energia, tá? E aí depois a gente exala aí o CO2. Porém, esse alimento, esse oxigênio vão ser transformados em energia. E qual é a moeda energética do nosso corpo? O ATP. Então, a mitocôndria ela é responsável pela respiração celular, ou seja, produção de energia, produção de ATP. Já os cloroplastos, eles estão relacionados à fotossíntese das plantas. Lembrando que os cloroplastos são organelas das células vegetais. Então, eles são responsáveis pela fotossíntese por armazenarem ali pigmentos fotossintetizantes conhecidos como clorofila. Continuando, vamos falar das outras organelas. Vou deixar uma imagem aqui para mostrar todas as organelas. A gente vai falar de cada uma delas. A segunda organela que nós vamos falar é o núcleo. Apesar de não parecer, Muitas vezes a gente acha que o núcleo não é uma organela celular, mas o núcleo é uma organela celular que
tem ali a membrana nuclear e o núcleo ele funciona como centro de controle da célula. Ele está ali guardando o material genético daquela célula e ele está presente apenas nas células eucariontes, tá bom? Então, o núcleo funciona como um centro de controle da célula. Os centríolos na célula vegetal, nem sempre ele está presente, mas ele está sempre presente na célula animal. Ele tem função de auxiliar no processo de mitose, meiose, divisão celular, pois os centríolos eles migram para o polo e auxiliam ali no processo de divisão celular. Outra organela que nós vamos comentar também é o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático ele pode estar dividido em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso, olha o nome, rugoso, por conta da presença de rugas, que na verdade são ali ribossomos inseridos nessas membranas, né, do retículo endoplasmático, e ele tem principalmente função de síntese proteica. Síntese proteica. Ribossomos têm funções de síntese proteica, então os ribossomos inseridos ali no retículo endoplasmático rugoso têm função de síntese proteica, tá? Além disso, ele também está relacionado à síntese de enzimas digestivas, tá? Então, o retículo endoplasmático liso também, o retículo endoplasmático rugoso também está relacionado ali à síntese de enzimas digestivas que vão ser enviadas ali para o complexo de Golgi, que vai estar responsável pela formação de vesículas, o empacotamento ali e formação dos lisossomos. E aproveitando a função dos lisossomos, principalmente digestão, né, em organismos unicelulares, como ali, por exemplo, protozoários, ele vai estar relacionado ali à digestão, ao fator alimentação. Então, quando o protozoário ele engloba ali um micro-organismo, ele vai utilizar uma partícula, um micro-organismo, ele vai utilizar as enzimas digestivas dos lisossomos para fazer a digestão daquele alimento, né? Muitas vezes em organismos complexos, os lisossomos estão relacionados ali à morte celular ou até mesmo à morte de algumas organelas, né? A digestão ali de algumas organelas que já estão obsoletas. Então, lisossomo, função de digestão intercelular. Aproveitando, falando do retículo endoplasmático liso, já que a gente já falou da função do retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, ele auxilia no processo de desintoxicação. Então, uma pessoa que bebe muito, quando você vai olhar o fígado dessa pessoa, ela vai ter muito retículo endoplasmático liso dentro das células, porque vão estar ali auxiliando no processo de desintoxicação do organismo, né? Além disso, o retículo endoplasmático liso está relacionado à síntese de lipídios, tá bom? A próxima organela que nós vamos comentar são os peroxissomos. Os peroxissomos estão relacionados à quebra da água oxigenada. Pode parecer estranho, mas o nosso organismo também produz água oxigenada, tá bom? O que é o H2O2 e é uma substância tóxica para o nosso organismo. Então, os peroxissomos são responsáveis ali por quebrar essa substância produzida. A próxima organela vai ser o vacúolo. Nas células vegetais, nós temos um vacúolo muito grande que está responsável pelo armazenamento de substâncias e também pelo acúmulo de água, né? Ele tem uma função osmorreguladora para a célula vegetal, tá? Então, ele ocupa boa parte da célula vegetal e tem principalmente ali uma função osmorreguladora. Já na célula animal, vocês podem ver que a questão dos vacúolos, eles estão reduzidos, né? Vocês podem ver que vacúolo na célula animal está reduzido. Por quê? Na célula animal, alguns indivíduos, como por exemplo os protozoários, eles vão apresentar vacúolo, mas é um vacúolo diferente da célula vegetal, é um vacúolo realmente reduzido que a gente chama de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, que tem função também de osmorregulação. Vamos pensar que ali na água doce tem alguns protozoários que são mais concentrados que o meio, ou seja, a água vai tender a tentar diluir aqueles sais daquela célula. E se ele não tiver um mecanismo de osmorregulação, ele vai lisar e vai morrer. Então, esse vacúolo pulsátil fica ali, ó, eliminando o excesso de água daquela célula para fazer o processo de osmorregulação e manter aquele protozoário no ambiente, né? Tanto é que tem até muitas questões que o professor pode pedir, falando assim: se nós pegarmos um protozoário de água salgada que não tem mecanismo de osmorregulação e trazer para um ambiente de água doce, o que poderá acontecer? O que vai acontecer é que ele provavelmente vai lisar a célula por conta da osmose e vai morrer, já que ele não tem esse mecanismo de osmorregulação, que é o vacúolo contrátil. Tá? E a última organela que eu vou falar com vocês, que na verdade no início da aula a gente comentou, que é o cloroplasto. Cloroplasto, ele tá ali, na verdade ele é um plasto, né? A gente tem plastos nas células vegetais
que não são encontrados nas células animais, e os plastos, eles têm função de armazenamento. Então, o cloroplasto é um tipo de plasto que armazena clorofila. A gente tem os cromoplastos, que, por exemplo, na cenoura armazena um pigmento chamado carotenoide, que dá aquela cor alaranjada. A gente também tem os plastos que não armazenam pigmento, que são os leucoplastos. Um exemplo de leucoplasto é o amiloplasto, que está muito presente na batata. A batata, ela é riquíssima em amido e esse amido fica armazenado em plastos chamado amiloplastos. Vamos agora para a nossa parte de exercício. Eu separei um exercício que caiu no Enem de 2017 e eu vou ler ele aqui para vocês e vou deixar o exercício aqui, igual eu sempre faço. Então, vamos lá. Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose e morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o... Dá um pause para você poder responder essa questão, mas vamos lá para a resposta agora. Ribossomos. Gente, qual é a função dos ribossomos que a gente viu nessa aula? Síntese proteica. Então, para o desaparecimento da cauda, não se enquadra muito bem. Vamos para a letra B, lisossomos. Os lisossomos têm função de digestão intracelular, mas eu também falei com vocês que os lisossomos têm função de morte celular e até mortes de organelas celulares. Então, a resposta certa seria a letra B, lisossomo. Vamos ver se as outras alternativas se enquadrariam como uma resposta correta também. Peroxissomos. Lembra da função que é quebra da água oxigenada? Não se enquadra nessa questão do desaparecimento da cauda. Complexo de Golgi está muito relacionado à formação de vesículas, tá? E tanto é que ele forma ali os lisossomos, porém não se enquadra também como a resposta correta. E retículo plasmático, que não sabemos se é liso ou rugoso, mas de qualquer forma ele está responsável pela síntese de proteínas, síntese também de enzimas digestivas que vão ser empacotadas formando os lisossomos, síntese de lipídios, desintoxicação do organismo, se for o caso do retículo plasmático liso. Então, também não se enquadra como a resposta correta. Então, a resposta correta seria a letra B, lisossomos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueçam de me seguir, de curtir esse vídeo, de mandar para os amigos de vocês assistirem. E é isso. Até a próxima aula.